Minha neta perguntou: "Por que você está no testamento da mamãe?" O silêncio congelou a sala. Todos os olhares se voltaram para mim, como se eu fosse uma intrusa naquela reunião familiar. Beatriz, minha neta de 22 anos, sustentava um olhar acusatório, enquanto segurava o documento com força entre os dedos. Seu irmão, Henrique, e o pai deles, Maurício, sentaram-se mais eretos, como se também esperassem uma justificativa para meu nome estar ali, entre os beneficiários dos bens de minha falecida filha. Engoli em seco, sentindo meu coração disparar. A dor da perda de Helena, minha única filha, ainda era um ferimento aberto em meu peito. Havia apenas 2 semanas que a enterramos, após uma batalha de 3 anos contra um câncer agressivo. E agora, durante a leitura do testamento, eu era questionada como se estivesse cometendo um crime. Sua mãe deve ter tido suas razões, respondi baixinho, tentando não demonstrar o quanto aquela pergunta havia me ferido. Mas a senhora já tem sua casa, sua aposentadoria. Por que precisaria de mais? Insistiu Beatriz, sem esconder o tom de indignação. Somos nós, os filhos dela. Essa herança deveria ficar na família. Na família. Como se eu não fosse família. Como se eu, aos 73 anos, fosse apenas uma estranha tentando se apossar de algo que não me pertencia. Abaixei a cabeça e permaneci em silêncio, deixando que o advogado continuasse a leitura. A cada item mencionado, a casa na praia, as economias, os investimentos, as joias de família, eu podia sentir o olhar de reprovação dos meus netos e do meu ex-genro. Quando a reunião terminou, levantei-me com dificuldade, apoiando-me na bengala que se tornara minha companheira nos últimos anos. Ninguém se ofereceu para me acompanhar até a porta. Ninguém perguntou se eu estava bem. A mesma família que eu havia ajudado a criar agora me via como uma adversária. No táxi, a caminho de casa, as lágrimas que havia contido finalmente rolaram livres pelo meu rosto enrugado. Não pelo dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro. Mas pela ingratidão, pelo esquecimento de tudo o que eu havia feito por eles. Helena tinha apenas 22 anos quando engravidou de Beatriz. Maurício, seu marido, havia acabado de se formar em direito e trabalhava como assistente em um pequeno escritório. O salário mal dava para pagar o aluguel do apartamento minúsculo onde moravam. Lembro-me do dia em que Helena veio me contar sobre a gravidez, os olhos marejados de preocupação, e como eu a abracei e disse: "Vamos dar um jeito, minha filha." E demos. Vendi a casa que era fruto de 30 anos de trabalho como professora, a casa onde Helena cresceu, para comprar um sobrado maior, onde poderíamos morar todos juntos. Eu no andar de baixo, eles no de cima. "É temporário", disse Helena, "até conseguirmos nos estabilizar financeiramente." Mas o temporário se estendeu por anos. Depois veio Henrique, o segundo neto, e mais despesas. Não me importei. Eram minha família. Cuidava das crianças enquanto Helena e Maurício trabalhavam. Preparava o almoço, levava e buscava da escola, ajudava com os deveres, contava histórias antes de dormir. Nos finais de semana, quando eles saíam para espairecer, era eu quem ficava com os pequenos. "A vovó cuida", era o que sempre dizia. A carreira de Maurício deslanchou. De assistente passou a associado, depois a sócio de um escritório renomado. Helena também cresceu profissionalmente, tornando-se gerente de marketing de uma multinacional. Com a melhoria financeira, compraram uma casa própria, maior e em um bairro melhor. Insistiram para que eu fosse morar com eles. "Para que gastar com 2 casas?" argumentaram. Vendi novamente minha parte do sobrado, entregando o dinheiro para que eles pudessem mobiliar a nova residência. Em troca, teria um quarto só para mim, onde passaria meus últimos anos cercada pelo amor da família. Os netos cresceram. Beatriz, inteligente e determinada como a mãe, entrou para a faculdade de medicina. Henrique seguiu os passos do pai e escolheu direito. Ambos se tornaram adultos ocupados, com suas próprias vidas, amigos e compromissos. As visitas ao quarto da avó ficaram cada vez mais raras, limitando-se a rápidos "bom dia" e "boa noite" ao passarem pelo corredor. Então, veio o divórcio. Após 25 anos de casamento, Helena e Maurício se separaram. Ele havia se envolvido com uma colega de trabalho mais jovem. Helena estava arrasada, mas manteve a postura firme que sempre tivera. Maurício saiu de casa, levando apenas seus pertences pessoais. A casa e tudo o que havia nela ficou para Helena e os filhos, exceto eu. Para minha surpresa, Maurício comprou um apartamento pequeno e me convidou para morar lá. "Dona Elisa, a senhora sempre foi como uma mãe para mim", disse ele.
Sei que cometi erros com Helena, mas não quero cometer erros com a senhora também. Relutei, mas Helena insistiu que eu fosse. Será melhor para você, mãe. Aqui em casa, com os meninos na faculdade, fica tudo muito agitado. Você precisa de tranquilidade nessa idade. Tranquilidade era um eufemismo para a solidão. O apartamento que Maurício comprou ficava do outro lado da cidade, longe de tudo e de todos que eu conhecia. Ele vinha me visitar esporadicamente, geralmente quando precisava que eu assinasse algum documento ou quando se sentia culpado o suficiente para lembrar da minha existência. Helena ligava diariamente, mas as visitas eram mensais, quando muito. Os netos... Bem, os netos praticamente desapareceram da minha vida. Adaptei-me à nova realidade. Fiz amizades no prédio, participava do grupo de terceira idade do bairro e ia à missa todos os domingos. Minha aposentadoria de professora não era muito, mas dava para viver com dignidade, especialmente não tendo que pagar aluguel. Ainda guardava algum dinheiro para emergências e pequenos luxos, como o presente de formatura de Beatriz ou a viagem de intercâmbio de Henrique. Quando Helena adoeceu, 3 anos atrás, tudo mudou novamente. O câncer foi detectado em estágio avançado e os médicos não deram muitas esperanças. Mesmo assim, ela lutou. Tratamentos experimentais, cirurgias, químio e radioterapia. Lutou com a mesma determinação com que havia enfrentado todos os desafios da vida. Voltei para a casa dela para ajudar. Os netos, ambos adultos e com suas próprias vidas, não podiam estar presentes o tempo todo. Maurício, apesar de divorciado, também se fez presente, ajudando financeiramente com os tratamentos não cobertos pelo plano de saúde. Mas era eu quem estava lá, todos os dias, cuidando da minha filha como havia cuidado dela quando bebê. Alimentava-a quando estava fraca demais para levantar os talheres. Dava-lhe banho quando não conseguia ficar de pé no chuveiro. Trocava seus lençóis suados após as noites de febre. Segurava sua mão nas longas horas de quimioterapia. Ouvia seus medos, suas frustrações, seus arrependimentos. Era eu quem estava ao lado dela quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, se não garantir que seus últimos dias fossem o menos dolorosos possível. Nas últimas semanas, quando estava mais lúcida entre as doses de morfina, Helena falava muito sobre o passado. Relembrava sua infância, os sacrifícios que eu havia feito para criá-la sozinha após a morte prematura de seu pai. Falava sobre como eu havia sido não apenas mãe, mas também pai, amiga, conselheira. Você é a pessoa mais forte que conheço, mãe, dizia ela, segurando minha mão. Prometa que vai ficar bem quando eu me for. Eu prometia, mesmo sabendo que seria a promessa mais difícil de cumprir em toda a minha vida. Na véspera de sua partida, Helena pediu para ficarmos a sós. Seus filhos protestaram, mas ela foi firme. Quando todos saíram, tirou de debaixo do travesseiro um envelope lacrado. Entreguei meu testamento ao Dr. Ricardo, disse, referindo-se ao advogado da família. Mas quero que você saiba de algumas coisas antes que ele seja lido. Tentei interrompê-la, dizer que não precisávamos falar sobre isso, que ela ainda tinha muito tempo pela frente. Mas Helena sempre foi mais realista do que eu. Incluí seu nome no testamento, mãe, disse ela, sua voz fraca, mas decidida. Sei que Beatriz e Henrique não vão entender. Talvez até fiquem zangados, mas é o certo a fazer. Helena, não preciso de nada, respondi, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Tenho minha aposentadoria, o apartamento que seu pai comprou. O apartamento não é seu, interrompeu ela, surpreendendo-me. Maurício nunca colocou o imóvel no seu nome. Está no nome da atual esposa dele. A revelação caiu como um balde de água fria. Maurício havia me garantido que o apartamento seria meu, que estava cuidando da papelada. Por anos vivi lá, pensando que ao menos aquele cantinho do mundo me pertencia. Descobri quando estávamos levantando todos os bens para o inventário, continuou Helena. Confrontei Maurício e ele confessou. Parece que a esposa dele não gostou da ideia de terem um imóvel destinado a mim, mesmo que fosse para uso seu. Ele prometeu resolver a situação, mas nunca o fez. Senti como se o chão sumisse sob meus pés. Aos 73 anos, depois de uma vida inteira de trabalho e sacrifícios, eu não tinha um lugar para chamar de meu. Por isso incluí você no testamento, explicou Helena, apertando minha mão. A casa da praia ficará para você. É pequena, mas confortável, e fica em uma cidade tranquila. Sei quanto você adora o mar. E também separei uma quantia em dinheiro, o suficiente para garantir que você não passe necessidades pelo resto da vida. Os meninos... Comecei a dizer. Os meninos têm suas próprias vidas e carreiras. Beatriz já está empregada em um hospital renomado.
Henrique foi efetivado no escritório do pai. Eles ficarão bem, afirmou Helena, com a certeza de quem conhecia bem os filhos que havia criado. Mas você, mãe, você abriu mão de tudo pela nossa família. É hora de receber algo em troca. No dia seguinte, Helena fechou os olhos pela última vez. Partisse meu coração, mas cumpri a promessa de ser forte. Organizei o funeral, recebi os pêsames, agradeci a presença de cada pessoa. Fiz tudo isso enquanto Beatriz chorava inconsolavelmente no ombro do pai e Henrique permanecia em silêncio, olhando fixamente para o caixão. Não tive tempo para chorar minha própria dor. E agora, 2 semanas depois, eu estava ali, sendo questionada pela minha própria neta sobre por que merecia estar no testamento de minha filha. Cheguei em casa, se é que ainda podia chamar o apartamento de Maurício de casa, e encontrei 2 mensagens na secretária eletrônica. A primeira era de Maurício, pedindo para que eu o encontrasse no dia seguinte em seu escritório. Precisamos conversar sobre sua situação, dizia a mensagem, em tom quase administrativo. A segunda era de Beatriz, convidando-me para um jantar em sua casa no fim de semana. Precisamos esclarecer algumas coisas, vovó, dizia ela, a formalidade na voz deixando claro que não seria um jantar familiar afetuoso. Sentei-me na poltrona da sala, exausta física e emocionalmente. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me pensar no futuro, em como seria daqui para frente. Helena se fora, meus netos me viam como uma adversária, e a casa onde morava nem sequer era minha. A única coisa que eu tinha era a promessa feita à minha filha, a de que eu ficaria bem. Naquela noite, dormi com o envelope que Helena havia me dado na véspera de sua morte sob o travesseiro. Não o havia aberto ainda, temendo que seu conteúdo me fizesse desabar. Mas agora, precisava de sua força, de suas palavras, para enfrentar o que estava por vir. Pela manhã, antes de me preparar para o encontro com Maurício, finalmente abri o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e uma pequena chave dourada. Querida mãe, começava a carta, com a caligrafia irregular de Helena, denunciando o tremor em suas mãos nos últimos dias. Se você está lendo isto, é porque já não estou mais aí, mas quero que saiba que estarei sempre com você, em cada lembrança, em cada gesto de amor que você dedicou a mim e aos meus filhos. As palavras de Helena fluíam pela página, relatando memórias de nossa vida juntas, expressando gratidão por meu apoio incondicional em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Falava sobre como eu havia sido seu porto seguro, sua inspiração, sua melhor amiga. Sempre admirei sua força, mãe. A maneira como enfrentou a vida sozinha após a morte do papai, como trabalhou incansavelmente para me dar educação e conforto, como abriu mão de seus sonhos pelos meus. Agora é hora de você viver seus próprios sonhos, longe de qualquer preocupação. Nas últimas linhas, Helena revelava o propósito da chave dourada. Esta é a chave de um cofre no Banco Central, número 719. Lá você encontrará documentos importantes e algo que venho guardando para você há muitos anos. Meu último presente, minha última forma de dizer obrigada e de garantir que ninguém jamais poderá tirar sua segurança novamente. Terminei de ler a carta com o rosto banhado em lágrimas. Senti como se Helena estivesse ali, ao meu lado, me abraçando uma última vez. Guardei cuidadosamente a carta e a chave na bolsa, antes de sair para o encontro com Maurício. O escritório de advocacia onde ele trabalhava ocupava um andar inteiro em um edifício imponente no centro da cidade. A recepcionista, uma jovem que não devia ter mais de 25 anos, olhou-me com uma mistura de pena e impaciência quando anunciei que tinha um encontro marcado com o Dr. Maurício Silva. "Pode aguardar ali, senhora", disse ela, indicando uma poltrona no canto da sala. "Ele está em reunião, mas não deve demorar." Aguardei por quase 1 hora, observando pessoas bem vestidas entrarem e saírem de portas que se abriam e fechavam no corredor à minha frente. Quando Maurício finalmente apareceu, não se desculpou pelo atraso. Apenas me conduziu até sua sala, um ambiente espaçoso decorado com móveis caros e quadros de arte moderna nas paredes. "Dona Elisa, obrigado por vir", disse ele, sentando-se atrás de sua imponente mesa de mogno. Nem sequer me ofereceu água ou café. "Vamos direto ao assunto. Fiquei sabendo que Helena a incluiu em seu testamento." "Sim", respondi simplesmente, sem explicações ou justificativas. "Entendo que ela quisesse garantir seu conforto, mas acredito que houve um exagero na proporção", continuou ele, juntando as pontas dos dedos em frente ao rosto. "A casa na praia é um bem significativo, que poderia ser melhor aproveitado se ficasse com os filhos." Permaneci em silêncio,
observando o homem à minha frente. O genro a quem havia recebido de braços abertos em minha casa, para quem cozinhei tantos almoços de domingo, cujos filhos ajudei a criar. Além disso, prosseguiu ele, interpretando meu silêncio como concordância. Tenho uma proposta a fazer. Como sabe, o apartamento onde a senhora vive pertence legalmente à minha esposa. Ela expressou o desejo de vendê-lo em breve. Então, era isso. Eu seria despejada. Aos 73 anos, depois de acreditar durante anos que aquele era meu lar. Portanto, continuou Maurício, abrindo uma pasta sobre a mesa, preparei um acordo. A senhora abre mão de sua parte na herança de Helena, transferindo a casa da praia e os investimentos para Beatriz e Henrique. E, em troca, garantiremos um lugar para a senhora viver. Encontramos uma casa de repouso muito boa, com assistência médica e atividades para a terceira idade. Pagaríamos sua estadia lá pelos próximos 5 anos. Uma casa de repouso. Era ali que queriam me colocar. Longe dos olhos, longe do coração. Posso ver os documentos? Perguntei, mantendo a voz firme apesar do turbilhão de emoções que me invadia. Maurício empurrou a pasta em minha direção, um sorriso satisfeito nos lábios. Enquanto folheava os papéis, detalhando a generosa oferta de 5 anos em uma instituição para idosos em troca de uma propriedade à beira-mar e investimentos que garantiriam minha independência pelo resto da vida, senti algo despertar dentro de mim. Não era raiva, nem ressentimento. Era clareza. Não, disse finalmente, fechando a pasta e devolvendo-a a ele. Não vou assinar isso. O sorriso de Maurício vacilou. Como assim, não vai assinar? Dona Elisa, a senhora precisa entender sua situação. Não tem para onde ir. O apartamento será vendido em breve. Helena queria que eu tivesse a casa da praia, respondi, erguendo o queixo. Era o desejo dela, e vou respeitá-lo. Seja razoável, insistiu ele, o tom de voz elevando-se ligeiramente. Beatriz e Henrique são jovens. Têm toda a vida pela frente. Precisam desses recursos para construir seu futuro. A senhora já viveu sua vida. Aquela frase, a senhora já viveu sua vida, foi como um tapa na cara. Como se a mim, aos 73 anos, só restasse esperar a morte chegar. Como se todos os meus sonhos, desejos e planos tivessem expirado junto com minha juventude. Minha vida não acabou, Maurício, disse, levantando-me da cadeira com a ajuda da bengala. E não vou abrir mão do que Helena quis me deixar. Saí do escritório com a cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos das pessoas na recepção. No caminho para o banco, refletia sobre como havia chegado àquela situação. Como eu, que sempre coloquei a família em primeiro lugar, agora era tratada como um fardo, um inconveniente a ser resolvido da maneira mais prática possível. No banco, apresentei minha identidade e a chave do cofre. Um funcionário me conduziu até uma sala reservada, onde pude abrir o cofre 719 em privacidade. Dentro havia uma pasta com documentos e um envelope pardo selado. Os documentos eram cópias autenticadas de todas as transações que eu havia feito ao longo dos anos em benefício de Helena e sua família. A venda da minha primeira casa, a compra do sobrado, a venda da minha parte para a mobilização da casa nova, os saques que fiz da minha poupança para ajudar na faculdade dos netos. Cada sacrifício financeiro que fiz estava ali, meticulosamente documentado, como se Helena quisesse ter provas de minha generosidade. Mas foi o conteúdo do envelope pardo que me deixou sem fôlego. Uma caderneta de poupança em meu nome, com um saldo que jamais imaginei ver em minha vida. E um bilhete. Desde que descobri que papai não colocou o apartamento em seu nome, comecei a poupar para você, mãe. Todo mês durante os últimos 10 anos, depositei uma parte do meu salário nesta conta. É meu segredo. Ninguém sabe disso, nem mesmo os meninos. Use este dinheiro para ser feliz, para realizar aquela viagem à Europa que sempre sonhou, para comprar uma casa só sua, para viver seus últimos anos com a dignidade que você merece. Te amo eternamente, Helena. As lágrimas embaçaram minha visão. Minha filha, mesmo em meio às suas próprias lutas, preocupações e dor, havia pensado em mim, havia se preparado para me proteger quando não estivesse mais aqui. Saí do banco com a sensação de que um peso enorme havia sido tirado de minhas costas. Pela primeira vez em semanas, sorri. Helena havia me dado mais do que dinheiro. Havia me dado liberdade. O jantar na casa de Beatriz no fim de semana seria minha próxima batalha. Imaginei que seria semelhante à reunião com Maurício, uma tentativa de me convencer a abrir mão da herança. Mas desta vez, eu estaria preparada. Passei os dias seguintes organizando meus pertences e pensando no que diria aos meus netos.
Não queria ser dura com eles. Apesar de tudo, eram o sangue da minha filha, as crianças que ajudei a criar, que amava incondicionalmente mesmo quando me tratavam com frieza. No sábado, pontualmente às 19 horas, toquei a campainha da casa de Beatriz. Foi Henrique quem atendeu, parecendo desconfortável ao me ver. "Oi, vovó", disse ele, dando-me um abraço rápido e mecânico. "Entre, por favor." A casa estava impecavelmente arrumada. Na sala de jantar, a mesa estava posta para 4 pessoas. Beatriz e seu marido, Felipe, receberam-me com sorrisos educados, mas distantes. Notei que Maurício também estava presente, sentado em uma poltrona como se fosse o patriarca da família. "Vovó, que bom que veio", disse Beatriz, indicando-me uma cadeira. "Preparei aquela lasanha que a senhora gosta." Lasanha. O prato que eu havia ensinado Beatriz a fazer quando ela tinha apenas 15 anos. O prato que eu fazia todos os domingos quando morávamos todos juntos. O jantar transcorreu com conversas superficiais sobre o tempo, sobre o trabalho de Beatriz no hospital, sobre um caso interessante que Henrique estava acompanhando no escritório. Ninguém mencionou Helena, como se sua ausência fosse um tabu. Ninguém perguntou como eu estava lidando com a perda da minha única filha. Quando a sobremesa foi servida, um pudim, outra receita minha que Beatriz havia aprendido, Maurício finalmente abordou o assunto que estava pairando no ar. "Elisa, conversamos com seu neto e chegamos à conclusão de que a melhor solução para todos seria você reconsiderar sua posição em relação à herança de Helena", disse ele, como se estivesse tratando de um caso jurídico qualquer. "A casa da praia tem um valor sentimental para as crianças. Eles passaram muitos verões lá com a mãe." "Shh. E eu passei muitos verões lá com minha filha também", respondi calmamente, colocando o guardanapo sobre a mesa. "Foi onde Helena me levou quando soube que estava doente. Disse que queria ver o mar uma última vez comigo, como fazíamos quando ela era pequena." Um silêncio incômodo pairou sobre a mesa. Era evidente que nenhum deles sabia desse último passeio que fiz com minha filha. "Vovó", interveio Beatriz, tentando um tom mais conciliatório. "Entendemos que a senhora gosta da casa, mas precisamos pensar de forma prática. A senhora mora sozinha, tem dificuldades de locomoção. Como vai cuidar de uma casa à beira-mar, com escadas e terreno irregular?" "Sua mãe pensou nisso tudo, Beatriz", respondi, olhando-a nos olhos. "E mesmo assim, quis que a casa ficasse comigo." "Mas não faz sentido", exclamou Henrique, perdendo a paciência. "A senhora não precisa de uma casa na praia. Nós somos jovens, temos filhos para criar." "Filhos?", perguntei, arqueando uma sobrancelha. "Não sabia que algum de vocês tinha filhos." "Ainda não", admitiu ele, um pouco envergonhado. "Mas pretendemos ter em breve. E gostaríamos que nossos filhos pudessem desfrutar da casa na praia, como nós desfrutamos." "Entendo", disse, assentindo lentamente. "E onde eu moraria enquanto vocês desfrutam da casa na praia com seus futuros filhos?" Ninguém respondeu imediatamente. Trocaram olhares constrangidos, até que Maurício tomou a palavra novamente. "Já expliquei para a senhora a situação do apartamento onde mora atualmente. Minha esposa quer vendê-lo, mas encontramos uma excelente casa de repouso, onde a senhora teria todo o conforto e assistência médica." "Uma casa de repouso", repeti, deixando que o termo pairasse no ar. "Vocês querem me colocar em um asilo." "Não é um asilo, vovó", protestou Beatriz. "É uma comunidade para a terceira idade, com atividades recreativas, acompanhamento médico, tudo do melhor nível. A senhora vai adorar. Assim como adorei quando fui mandada para o apartamento do outro lado da cidade, longe de todos vocês." Perguntei, sem conseguir conter a amargura na voz. "Assim como adorei quando vocês pararam de me visitar, de me telefonar, de lembrar que eu existia até que sua mãe ficou doente e precisou de cuidados?" Meus netos baixaram os olhos, incapazes de sustentar meu olhar. Apenas Maurício manteve a postura ereta, como o advogado experiente que era, acostumado a situações de confronto. "Dona Elisa, ninguém está tentando magoá-la", disse ele, em tom conciliatório. "Estamos apenas propondo um arranjo que beneficia a todos. A senhora teria um lugar seguro para morar, com todos os cuidados necessários, e as crianças teriam a casa que a mãe delas construiu com tanto carinho." Foi a gota d'água. A casa que a mãe deles construiu? A casa que eu ajudei a pagar, sacrificando minha própria segurança financeira? "Vocês se esqueceram de algo muito importante", disse, minha voz surpreendentemente firme. "Vocês se esqueceram de quem sou eu, de tudo o que fiz por esta família." Levantei-me da cadeira, apoiando-me na bengala, e encarei cada um deles.
Eram adultos agora, profissionais bem-sucedidos, donos de suas vidas. Mas para mim, ainda eram as crianças que embalei em meus braços, para quem cantei canções de ninar, cujos joelhos ralados curei com beijos e band-aids. Vendi minha casa para comprar um lugar onde pudéssemos morar todos juntos quando vocês nasceram. Comecei, olhando para meus netos. Abri mão das minhas economias para ajudar seus pais a mobiliar a casa nova. Cuidei de vocês enquanto seus pais trabalhavam. Levei e busquei da escola. Ajudei com os deveres. Fiquei acordada nas noites em que estavam doentes. Fiz uma pausa para respirar fundo, sentindo o peso de cada lembrança, de cada sacrifício. E quando sua mãe e seu pai se separaram, fui mandada para longe, para um apartamento que Maurício prometeu que seria meu, mas que na verdade está no nome da atual esposa dele. Um apartamento do qual serei despejada em breve. Beatriz lançou um olhar acusador ao pai, aparentemente surpresa com essa informação. Quando Helena adoeceu, voltei para cuidar dela. Fui eu quem passou noites em claro ao lado dela no hospital. Fui eu quem segurou sua mão nos momentos de dor. Fui eu quem ouviu suas últimas palavras. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas não fiz nenhum esforço para contê-las. E agora, depois de tudo isso, vocês querem me colocar em um asilo e ficar com a única coisa que minha filha quis me deixar como agradecimento por uma vida inteira de dedicação? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz começou a chorar. Henrique olhava fixamente para o próprio prato, e Maurício parecia desconfortável pela primeira vez desde que iniciara toda essa situação. Não vou abrir mão da casa na praia, declarei finalmente. Era o desejo de Helena que eu a tivesse, e vou respeitá-lo. Quanto ao apartamento, não se preocupem. Não pretendo continuar vivendo lá. Encontrarei meu próprio caminho. Com isso, peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Nenhum deles fez menção de me impedir ou de se oferecer para me acompanhar até a saída. O orgulho ferido era mais forte que qualquer sentimento de dever familiar. No táxi, a caminho do apartamento que em breve não seria mais meu lar, refleti sobre o rumo que minha vida havia tomado. A dor da ingratidão familiar era imensa, mas havia também uma estranha sensação de libertação. Pela primeira vez em décadas, não tinha que pensar nas necessidades dos outros antes das minhas próprias. Pela primeira vez, podia tomar decisões pensando apenas em mim mesma. O dinheiro que Helena havia guardado secretamente para mim era mais do que suficiente para comprar uma casa confortável e ainda me permitir realizar alguns sonhos adiados por tanto tempo. Talvez fosse hora de fazer aquela viagem à Europa que sempre sonhei, de conhecer Paris, Roma, Madrid. Ou talvez fosse hora de simplesmente me mudar para a casa da praia, acordar todos os dias com a vista do mar, sentir a brisa salgada no rosto, caminhar na areia enquanto meu corpo ainda me permitisse. Nos dias que se seguiram ao jantar desastroso, comecei a organizar minha mudança. Contratei uma empresa especializada em auxiliar idosos em transições residenciais. Eles cuidariam de tudo: empacotar meus pertences, transportá-los, organizar a nova casa. Também contratei um advogado para garantir que meus direitos à herança de Helena fossem respeitados. Uma semana depois, recebi uma ligação surpreendente de Beatriz. "Vovó", disse ela, a voz embargada como se tivesse chorado. "Podemos conversar? Pessoalmente, quero dizer. Posso ir até aí?" Concordei sem saber o que esperar desse encontro. Quando Beatriz chegou, parecia abatida, com olheiras profundas sob os olhos. Convidei-a a sentar-se e ofereci um café, que ela aceitou com um sorriso tímido. "Vovó, começou ela, hesitante. "Eu vim pedir desculpas. Pelo jeito como agimos no jantar, pelo jeito como venho te tratando nos últimos anos." Permaneci em silêncio, observando minha neta. A menina que um dia corria para meus braços assim que eu chegava, que me pedia para contar histórias antes de dormir, que dizia que eu fazia o melhor bolo de chocolate do mundo. Depois que a senhora saiu do jantar, Henrique e eu tivemos uma discussão feia com o papai, continuou ela. Ele nunca nos contou que o apartamento não estava no seu nome. Nunca nos disse que a senhora seria despejada. Sentimos que ele estava nos manipulando. Seu pai sempre foi bom com palavras, comentei, sem rancor na voz. É o que faz dele um excelente advogado. Beatriz assentiu, um sorriso triste nos lábios. "Vovó, encontrei algo entre as coisas da mamãe, um diário. Ela escrevia quase todos os dias durante a doença. Havia tantas coisas sobre a senhora. Sobre como a senhora foi seu apoio mais forte, sua melhor amiga. Sobre como se arrependia de ter permitido que a afastassem de nós quando ela e o papai se separaram." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz,
e senti meus olhos marejarem também. No diário, mamãe fala sobre o dinheiro que guardava para a senhora, sobre a casa da praia, sobre como queria compensar por todos os anos em que a senhora ficou sozinha, abandonada pela própria família que ajudou a construir. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Mãe estava certa, vovó. A senhora merece muito mais do que propusemos. Muito mais do que um quarto em uma casa de repouso. Foi como se um nó que estivesse preso em meu peito começasse a se desfazer lentamente. Não era apenas o reconhecimento de meus sacrifícios que me comovia, mas o fato de que, mesmo após sua morte, Helena ainda encontrava maneiras de me proteger, de fazer com que sua voz fosse ouvida. "O que você pretende fazer agora?" perguntei a Beatriz, genuinamente curiosa sobre seus planos após essa aparente mudança de coração. "Vou respeitar o desejo da mamãe", respondeu ela decidida. "A casa da praia é sua, vovó. E se a senhora quiser ir morar lá, eu adoraria ajudar com a mudança, com a adaptação da casa para torná-la mais acessível e segura para a senhora." Considerei sua oferta por um momento. Havia sinceridade em seus olhos, uma centelha do carinho que um dia existira entre nós. "E quanto ao seu irmão?" perguntei. "Henrique também mudou de ideia?" Beatriz hesitou antes de responder. "Henrique é mais parecido com o papai em alguns aspectos. Ele ainda acha que a senhora deveria considerar a casa de repouso. Mas prometo que vou conversar com ele, mostrar o diário da mamãe, fazê-lo entender." Assenti, sem muita esperança de que Henrique mudasse de posição. Ele sempre fora o mais próximo do pai, o mais influenciado por suas opiniões e valores. "Obrigada por vir, Beatriz", disse, pegando suas mãos entre as minhas. "Significa muito para mim." Antes de partir, Beatriz me deu um abraço apertado, daqueles que não me dava desde a adolescência. "Te amo, vovó", sussurrou em meu ouvido. "Me perdoa por ter demorado tanto para perceber o quanto a senhora é importante." As semanas seguintes foram de intensa atividade. Com a ajuda da empresa de mudanças e de Beatriz, que cumpriu sua promessa de me auxiliar, comecei a preparar minha transferência para a casa da praia. A propriedade precisava de algumas adaptações para se tornar mais acessível a alguém com minhas limitações físicas. Rampas em vez de degraus, barras de apoio no banheiro, um sistema de alarme médico. Durante esse período, não tive notícias de Henrique ou Maurício, mas isso não me surpreendeu. Algumas feridas demoram mais para cicatrizar, outras jamais se fecham completamente. Eu estava em paz com isso. O perdão não exige reconciliação. É um presente que damos a nós mesmos, uma libertação de rancores que só nos fazem mal. Finalmente chegou o dia da mudança. A casa da praia, agora adaptada às minhas necessidades, me recebeu com o som das ondas quebrando na areia e o aroma salgado do mar. Era um recomeço. Aos 73 anos, eu estava iniciando um novo capítulo da minha vida. Beatriz ficou comigo durante os primeiros dias, ajudando-me a me estabelecer, a conhecer os vizinhos, a me familiarizar com o comércio local. Foi um tempo precioso de reconexão, de reconstrução do vínculo que havia sido fragilizado ao longo dos anos. Na véspera de sua partida, ela precisava voltar ao trabalho no hospital. Sentamos na varanda para assistir ao pôr do sol sobre o oceano. O céu se tingia de tons de laranja, rosa e roxo, criando um espetáculo de beleza indescritível. "Vovó", disse Beatriz, quebrando o silêncio contemplativo. "Queria que a mamãe estivesse aqui para ver isso." "Ela está", respondi, sorrindo através das lágrimas que se formavam em meus olhos. Em cada raio de sol, em cada onda do mar, em cada grão de areia. Helena está em todos os lugares onde encontramos beleza e amor. Beatriz assentiu, recostando a cabeça em meu ombro, como fazia quando era criança. "Sabe, vovó, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como a tratamos, sobre os sacrifícios que fez por nós. Quero que saiba que nunca mais vou permitir que se sinta abandonada ou esquecida." "Eu sei, querida", respondi acariciando seus cabelos. "E estou feliz que tenha encontrado seu caminho de volta para mim." Naquela noite, após a partida de Beatriz, sentei-me sozinha na varanda, observando as estrelas que pontilhavam o céu escuro. Pensei em Helena, em como ela havia planejado cuidadosamente para garantir meu bem-estar após sua partida. Pensei nos anos que ainda tinha pela frente, nos sonhos que ainda podia realizar, nas alegrias que ainda podia experimentar. A vida havia me ensinado uma lição valiosa. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para buscar a felicidade, para se libertar de relacionamentos tóxicos, para priorizar o próprio bem-estar.
Com o som das ondas como música de fundo, ergui uma taça de vinho em um brinde silencioso. A Helena, minha filha amada, que mesmo na morte encontrou uma maneira de me libertar. A Beatriz, que teve a coragem de reconhecer seus erros e buscar a reconciliação. A mim mesma, que após décadas de abnegação, finalmente aprendia a colocar minhas necessidades em primeiro lugar. Minha neta perguntou: "Por que você está no testamento da mamãe?" Murmurei para a brisa noturna. Porque sua mãe me amava o suficiente para garantir que eu não terminaria meus dias dependendo da bondade alheia. Porque ela reconheceu meu valor quando todos os outros haviam esquecido. A resposta que não dei naquele dia, quando o silêncio congelou a sala, agora ecoava no meu coração como uma certeza absoluta. Eu merecia estar no testamento de Helena. Merecia cada centavo, cada metro quadrado daquela casa à beira-mar. Merecia viver meus últimos anos com dignidade, conforto e independência. O amanhã traria novos desafios, novas descobertas, talvez até novas reconciliações. Henrique poderia um dia encontrar o caminho de volta, assim como Beatriz encontrou. Ou não, e eu estaria em paz com qualquer desfecho, porque finalmente eu havia compreendido a lição mais importante de todas. O verdadeiro amor não exige sacrifício constante. O verdadeiro amor é recíproco, respeitoso, equilibrado. E depois de uma vida inteira doando-me para os outros, era hora de amar a mim mesma com o mesmo cuidado e generosidade. O mar sussurrava sua canção eterna, as estrelas cintilavam no céu infinito, e eu, Elisa, aos 73 anos, estava apenas começando a viver. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.